pessoal, boa tarde. Esse aqui é mais um webinar do GFAM. Agradeço a todos que estão participando. É um prazer recebê-los aqui. Semana que vem, lembrando que a gente vai é, é, divulgar, né, os artigos e sessões de pôster, né, que foram aceitos para participar do encontro do GFAM. Então, fiquem ligados. É, então, hoje a gente vai receber aqui o professor Paulo Arvati. Paulo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, né, Lorena? Você teve muita paciência comigo aí. Eu tive Hum. vários problemas familiares aí no meio do percurso, a gente foi mudando as datas e tal, mas eu que agradeço toda a sua paciência comigo. Não, que isso. O Paulo, ele conheci ele já há alguns anos, né? Então, eu vou apresentá-lo, mas antes já vou falar o nome do artigo, né, que ele vai apresentar, Does Gender Matter in Homicide Reduction? Bem, o Paulo trabalha na fundação. Peraí, deixa eu olhar aqui minhas informações aqui. Peraí, aqui. Então, o Paulo Avati, ele fez a. Você fez tanto a. Você fez a. Não entendi. Você fez a graduação na Eu FGV? fiz duas, né? Economia e filosofia. Filosofia eu não terminei. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Tá bom. É, ok, então ele é economista e parcialmente filósofo, e tem PhD em economia, em economia pela Universidade de São Paulo. E você passou um ano na UCLA. Isso, Tá. Ele tem vários short visits que ele colocou aqui. Ele tem o prêmio, foi em 2018, né? O prêmio Jabuti de livro. de livro. É, tem vários. Nossa, tantas coisas aqui. Várias vezes finalista com os alunos, né, de PhD em Best, o melhor artigo, né, na Associação Nacional Brasileira de Ética de Administração. Exato. Tá. Ok, tem vários prêmios. Acho que. E você atualmente é professor na EAESP, Exato, no Departamento de Economia da EAS. Departamento de Economia da EAESP. Então, obrigada, Paulo. Quando você quiser, é só compartilhar e começar. Mais uma vez, obrigada aí por você ter aceito o convite. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. Vamos lá, eu vou partilhar minha tela aí. Então, o título desse meu trabalho é Does Gender Matter in Homicide Reduction? É um paper feito com o Sandro do INSPER, a Trang da U Nebraska, a Magna da UT Dallas. E muito obrigado a todos aí pela paciência, principalmente a Lorena comigo, novamente, enfatizo isso. E, bom, eu vou fazendo a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida aí no meio do caminho, uma dúvida de entendimento e coisa e tal, por favor, levante a mão aí que a gente tenta responder. Então, vamos lá. A grande questão, sempre para a mulher, quando trabalha em diferentes áreas, quando a gente vai trabalhar com isso, é como é que você estabelece políticas fora do box definido para ela pela sociedade. E é a coisa da social norm, né? Social norm sempre vai acompanhar todo o trabalho das mulheres em diferentes áreas, tanto no setor público quanto no setor privado, mercado de trabalho, né? É que a sociedade monta aquela caixinha falando para a mulher, fique aí, nessa sua caixinha, né? Do ponto de vista de família, acho que a maioria das pessoas sabe desses problemas, né? Ou trabalham com isso. Então, o grande desafio para a sociedade é mudar essas normas sociais, que ainda não, não mudaram. Mas aí, como é que produz políticas dentro disso? Essa que é a grande questão. E dentro dessa grande questão, a gente vai tentar entender o que que elas fazem diferente do ponto de vista
reproduzem o male model. O male model é aquela história, né? A mulher, quando vai desempenhar um papel de liderança ou alguma coisa assim, ela acaba se comportando como um homem, né? Aí tem duas linhas na teoria, duas linhas na literatura, que você pode, ela não ser assim, ela vai ser um agents of change, que é um agente de mudança, ajudar outras mulheres a melhorar suas situações, ou ela pode ter um comportamento queen bee, que é mais próximo desse negócio do male model aí, que é ela sobe, se transforma num estereotipo de homem e evita a ascensão das demais mulheres, ok? Então é uma questão que sempre permeia quando você trabalha a questão de gender. Outra coisa é ver se ela cria um modelo alternativo de management aí, quando ela está querendo fazer as suas mudanças. E se isso tudo está ocorrendo com efetividade. Então, dentro dessa grande pergunta, a gente tem algumas perguntas aí dentro que a gente vai tentar responder com esse paper. Esse paper vai mostrar que dentro dessas normas sociais, que a gente não vai mexer nisso, as lideranças femininas, elas conseguem não replicar esse modelo male model e ela consegue construir uma alternativa de management e vai produzir resultados dentro dessa alternativa de management. Ok? Então, o que a gente sabe da literatura? Isso é muito conhecido por todos aqui. Poucas mulheres atingem posições de liderança, inclusive no setor público. A gente está vendo aí que batalha é para colocar alguma mulher em cargo de liderança no governo federal. Em estados da direita, é quase que impossível isso acontecer, né? As questões sempre estão presentes. Eu acho que é menos does gender matter, mas a coisa mais importante é in what way, que acho que a coisa mais pega hoje do ponto de vista de estudar as coisas de gender na literatura. E a gente também observa que tem uma concentração muito grande de, quando a gente vai estudar essa coisa de gender, principalmente nas áreas onde a caixinha social diz que a mulher produz melhores resultados, que é tipo saúde, educação e bem-estar. Então, dentro do que a gente sabe, a gente não sabe quais seriam os impactos da liderança numa coisa que seria bem estereotipada como masculina para ela. No caso aí, é polícia e redução de criminalidade. A gente não vê muitas mulheres atuando nesse sentido, né? A gente não vê nem com o secretário, nem com o prefeito. A gente vai falar sobre esse mundo aqui, que é a mulher líder tentando trabalhar neste ambiente masculino, e eu vou tentar entender por que ela faz isso e quais são os resultados a partir disso. Os principais resultados desse nosso artigo vão mostrar que a mulher eleita ela consegue reduzir homicídio contra uma classe de população específica, assim, é de 15 a 29 anos, que é a classe onde se mais incide a criminalidade. Ela é efetiva porque ela escolhe uma polícia, e essa polícia eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, é uma polícia focada mais no community support. E aí, numa associação que ela faz com algumas coisas de infraestrutura, principalmente social oriented, ela vai amplificar esses resultados. Eu vou dar mais detalhes disso ao longo da minha exposição. Essa coisa da polícia, tipo e o que eu estou entendendo como social oriented. As contribuições desse nosso artigo são olhar mulheres em male-dominated positions, mulheres que priorizam populações mais vulneráveis. E aí nós vamos também avançar nessa intersecção entre public management e policiamento, porque um pouco se estuda de como as mulheres trabalham nessa questão. O roadmap da minha apresentação é esse. Eu vou fazer coisa teórica do framework, que é a literatura, vou falar dos dados e metodologia, vou falar dos main results, dos textos que eu estou fazendo, e uma discussão sobre elas, e vou fechar com a conclusão
e as policy implications disso. Vamos lá. Basicamente, eu vou trabalhar para responder aquelas questões com 3 hipóteses. A primeira delas é que as mulheres optam, mais do que os homens, em manter esse tipo de guarda municipal. E eu vou explicar o que eu estou entendendo por manter a guarda municipal. A segunda coisa é que, comparado a homens, as mulheres conseguem produzir resultados melhores do ponto de vista de homicídios. E a terceira hipótese é exatamente em cima dessa amplificação que esse resultado pode acontecer quando você tem uma infraestrutura social oriented. Então, eu vou usar essas 3 hipóteses para guiar os meus exercícios empíricos para responder aquelas questões que eu coloquei inicialmente. Eu não vou ficar falando os papers que eu usei para sustentar a construção dessas hipóteses, mas eles estão aí mencionados. Se alguém quiser, eu posso depois falar mais detida, de uma forma detida sobre cada um deles. Vamos lá. Os nossos dados, eles são das eleições, eu vou pegar 4 termos aí no caso, desde 2000. Vou trabalhar com o Brasil, tem 5 mil e poucas municipalidades. Vou mexer com 6 bancos de dados diferentes aí, o Munic, dados do TSE, dados do DataSUS, do INEP, dos censos, da Secretaria do Tesouro Nacional. E esses bancos de dados foram usados pesadamente em economia, em management, em public administration. Então são dados secundários muito conhecidos. Vamos lá. A primeira variável importante que eu vou usar, dependente, é essa história da existência da polícia, né? Que é a polícia que vai produzir a política pública. A escolha da mulher nesse tipo de polícia é que vai produzir o resultado em termos de política pública. Vai ser uma dummy, tá certo? E ela é igual a 1, mas ela tem uma característica diferente, que é o seguinte: a mulher, ela pode criar a polícia, manter a polícia ou descontinuar essa polícia. Se a gente falar assim em termos de Brasil, e o noticiário que a gente acompanha, as pessoas duvidam muito que existe descontinuidade da polícia. Um município resolve fechar a guarda municipal. Não é o que os dados mostram. Se a gente olhar os dados, pegando termos diferentes, é claro que o número maior de municípios não tem guarda municipal. Se acompanhar no tempo, você vai ver que tem municípios fechando guarda municipal na média e tem municípios criando guarda municipal. Então, é uma decisão que pode ser feita. Quando a gente apresenta isso no exterior, como as polícias lá são locais, os caras falam assim, mas como assim fechar a polícia? É uma coisa meio impossível, né? Mas aí você tem que explicar que no Brasil tem toda uma questão institucional que permite isso. Porque, na verdade, você tem a Polícia Militar e Civil, que é estadual, a Polícia Federal, que cuida de algumas áreas específicas, e a Polícia Municipal, que está lá dentro do município e é community oriented. Então, o que acontece aí? Se você acabar com a polícia de comunidade, a polícia, para cuidar dos outros tipos de crime, vai continuar lá no seu município. Então, é possível acontecer a descontinuidade da polícia. Pode ser uma escolha. Entendeu? Esta polícia, ela basicamente, ela tem responsabilidades desde guardar prédios públicos, cuidar do trânsito, até situações bem estruturadas de funcionamento com a polícia estadual. Por exemplo, se você pegar as grandes cidades do estado de São Paulo, vamos citar casos aqui que eu conheço, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, por exemplo, quem faz todo o policiamento na rua é a Guarda Civil, é essa guarda municipal. Só que quando ela encontra um problema muito grave, ó, pegamos um roubo aqui, ela imediatamente tem uma coordenação com a Polícia Militar e a Polícia Militar entra lá para resolver esse problema. Isso acontecia dentro do período que a gente está trabalhando. Agora não. Ela tem poder de polícia também, que acabou de ser julgado há umas 2 ou 3 semanas pelo Supremo. Então ela pode também prender, pode fazer tudo. Antes ela não podia. Mas ela desenvolvia todo o policiamento dentro da cidade. Estou falando das cidades que eu conheço. Então, assim, descontinuar esse tipo de polícia
é uma possibilidade e você enxerga isso dentro dos bancos de dados. Então, essa é a minha variável principal aí, dependente para testar a hipótese 1. A hipótese 2 e 3 eu vou usar a taxa de homicídio como variável dependente para esse grupo por 100 mil habitantes. Então, aí não tem muita novidade, a gente pega os dados do DataSource, não tem problema nenhum. Por quê? A gente pega isso aí porque a violência é concentrada nesse grupo em países em desenvolvimento. Nós vamos usar outras variáveis dependentes. Por exemplo, para fazer robustez, a gente vai usar pessoas solteiras, né? E dá os mesmos resultados. A questão das variáveis social oriented, que eu vou usar na heterogeneidade para ver a amplitude, basicamente são duas. São as quadras esportivas que tem dentro das escolas. As pessoas sempre falam assim, coloque o jovem na escola e você reduz a criminalidade, né? Na escola, não. Na escola é possível se for escola de período integral. Tem vários trabalhos mostrando isso, principalmente estudando lá em Pernambuco. Mas, se você colocar a quadra esportiva, a criança no esporte, tem muita gente que fala assim, reduz a criminalidade. Pelo nosso trabalho, não é exatamente dessa forma que as coisas funcionam. No nosso trabalho, você faz a política de ter a polícia community e, se você tiver esse tipo de estrutura, amplifica o efeito. Então, é um resultado na heterogeneidade, não é mecanismo. Ok? Não é uma coisa disso independente. A gente faz vários testes que eu também não vou mostrar aqui para ver se essa coisa é independente uma da outra. Tudo bem? Tem um outro órgão que também ajuda nessa estrutura, que é o Conselho Tutelar. Por que o Conselho Tutelar ajuda muito nessa idade de 15 a 29 anos? Porque é onde está localizado as famílias. Eles resolvem muitos problemas de famílias desestruturadas. Eles resolvem assim, desde ver se as crianças estão indo na escola, estão matriculadas, estão comparecendo, se as vacinas estão em dia, se tem violência doméstica, tal. Eles entram muito nessa ação. O efeito dele não é tão significante, mas eu vou mostrar esse resultado também aí dentro do que eu estou trabalhando. Tudo bem até aqui? Ok? Tá ficando claro? Tá, Beleza. tudo claro. Vamos lá. Os dados que eu vou usar, a variável principal é essa aqui, a mulher eleita. E as covariadas que eu vou trabalhar nos exercícios diferentes que eu vou fazer com relação ao prefeito, educação, que partido que ele é, as características municipais que eu vou trabalhar também, eu vou usar aí nas covariadas, se você tem delegacia da mulher no município, a percentual de mulheres na população do município, a população entre 15 e 29 anos, vou usar a educação você tem lá no município, percentual no ensino secundário e no terceiro grau, vou usar também saneamento, GDP per capita e as danos de ano. Perdão, perdão. E vou usar dummies de ano também, ok? Então, essas são as covariadas que eu vou usar no exercício. Então, essa é a variável independente que eu vou mexer, eu vou trabalhar com aquelas variáveis dependentes e os meus exercícios serão em cima dessas variáveis, ok? Tem as estatísticas descritivas aqui que eu não vou entrar, porque são tabelas assim, acho que não vai acrescentar nada na minha exposição, mas se alguém quiser ver também, eu posso mostrar, ok? Posso seguir? Beleza. Quais são as minhas estratégias de identificação? Primeiro, é um RD não paramétrico. Eu vou usar a regressão descontínua, vou trabalhar com close election, vou trabalhar com gender hunting, que é homem disputando contra a mulher. E aí eu vou usar municípios na amostra que tiveram vitória definida por margem apertada, próximo de zero. Por que que isso é importante? Porque você tem aí coisas quase experimentais nesse sentido. Então, aí você pode mexer com causalidade. Então, eu vou olhar municípios onde a mulher ganhou e o meu contrafactual serão municípios onde a mulher perdeu ou o homem ganhou. Então, eu estou olhando gender racing aí no caso, ok?
Eu vou usar o Paulo, calônico. Oi. só uma perguntinha. Quando você falou que você usou como covariada a população feminina no município, é isso? Sim. Tá, tá bom. Vocês tentaram, por exemplo, fazer a razão da população feminina em relação à masculina? Ou não sei Não. se faria diferença também. Então, a população feminina precisava trabalhar, porque se tivesse algum desbalanceamento nessas populações, poderia estar afetando o resultado, em homicídio, né? Então, eu não poderia trabalhar sem verificar o tamanho da população feminina ali no negócio. E aí eu trabalhei com as duas, fui com a população feminina e a população total, ok? Vou usar o calônico, pacote dele. Vou trabalhar com resultados robustos ali, porque tem uns problemas no erro que ele resolve melhor quando você roda não paramétricos. Tem que trabalhar com isso. Os resultados serão causais e em cima do cutoff. Aí eu vou fazer vários testes de robustez. Na verdade, o que eu falei para vocês, a dummy, eu estou mais interessado é quando a mulher é eleita. Isso acontece quando a margem de vitória é maior que zero e ela será zero quando ela perdeu. Então, é o caso contrário, tá? Então, eu vou trabalhar com essa dummy para variável independente. O que eu estou querendo estimar aí, na verdade? No cutoff é esse beta, né? Aonde eu faço, vou ver as variáveis y aí, aproximando no limite da margem zero. Então, é exatamente essa diferença do lado esquerdo e direito que eu estou tentando capturar com esse beta aí, around do cutoff. Vou também usar na estratégia de identificação resultados paramétricos. Eu vou também trabalhar com eleições próximas, mas aí eu vou também estender, trabalhar com a amostra toda como o resultado de validade interna se reproduz. Eu vou mexer muito com a amostra como um todo para mostrar que os resultados de validade externa se mantêm. Teve vários papers que já trabalharam com resultados paramétricos, eles são causais também, então você tem que trabalhar com muita robustez aqui em alguns resultados. Então são essas duas estratégias de identificação e a equação fundamental que eu quero trabalhar é isso. Eu vou olhar o Y aí, que é os homicídios para aquele grupo, por 100 mil habitantes, e o que eu estou querendo ver é o efeito da mulher eleita quando ela escolhe a guarda, a polícia municipal, ok? Eu vou trabalhar com diferentes margens aí, com a covariada e tal. Então, é bem simples mesmo. Uma coisa linear onde você vai enfiando as margens lá para dar uma mudança around the cutoff. É o básico que você faz em resultados paramétricos. Voltando aos resultados não paramétricos, a gente vê que não tem manipulação eleitoral. Eu também não vou mostrar aqui os resultados, mas assim, só tem um paper que eu acho que mostrou no Brasil a manipulação de uma eleição. Acho que é da Fernanda Brolho, que é um paper bem publicado, tal, mas assim, eu nunca vi assim outro paper mostrando que tinha manipulação nas eleições no Brasil. E assim, é meio intuitivo você achar que não tem manipulação. Não há um cargo tão visível como esse, se tiver qualquer manipulação, as pessoas acho que derrubariam a cidade e tal. Você deve esperar que não tenha manipulação mesmo. Mas tem esse paper dela, se eu não estou enganado, é para a eleição de 2002, que ela trabalha mostrando que tem nessa eleição uma manipulação. Eu não encontrei em todos os resultados que eu já fiz em diferentes papers. Eu trabalho também vendo balanceamento das covariadas, todas aquelas que eu fiz, eu uso as mesmas RD para ver se tem alguma coisa que possa interferir, né, no quase experimento que eu estou fazendo agora no cutoff, nada aconteceu. Eu não consigo trabalhar, verificar se os resultados ocorreram vindo do passado. Por quê? Porque os dados de 96 a 2000 do TSE, eles são limitados, eles não produzem para todos os municípios. Então, eu não consigo saber se o que está acontecendo do ponto de vista de homicídio era uma tendência ou não. Deveria fazer isso, mas não consigo porque eu não tenho dados para fazer isso, é uma limitação. Eu trabalho com diferentes bandwidths, aí todo mundo sabe, se você aumentar o bandwidth, você vai aumentar a validade externa, se você reduzir,
você aumenta a validade interna, então a gente mostra várias coisas. Trabalho com diferentes cutoff, fake cutoffs, que é, eu estou cortando em zero, às vezes corto em 10, corto em -20, e aí você não tem descontinuidade, a descontinuidade ocorre ali mesmo na margem zero da eleição. Para o resultado paramétrico, a coisa importante aqui é o seguinte: como eu vou fazer aquela interação, lembra? Mulher eleita e ter a polícia, se eu trabalhasse com uma margem apertada, como eu já tive, como eu já tive resultado no não paramétrico mostrando que tem diferença da mulher estar ali na vencer a eleição do ponto de vista de escolha, eu não teria tanto problema se fosse a variável só eleição de mulher e trabalhar com paramétrico. O meu grande problema aí está na questão de escolher ter polícia. Aí pode ser endógeno. Então, para garantir a exogeneidade da polícia, eu peguei um paper até antigo, eu não sei se vocês lembram, mas é um paper do Gettler, está no JPE, acho que é de 98 ou 99. Ele está estudando a privatização de águas na Argentina. Então, os municípios escolheram, em algum momento, privatizar a água e ele está vendo o efeito disso aí sobre mortalidade infantil. Aí o Gettler, puta, é muito legal ler os papers deles, até hoje, todo paper dele que sai eu leio, porque ele escreve muito bem, parece que ele está te botando um conto de histórias, assim, ele parece um Machado de Assis escrevendo, ele é muito bom escrevendo. E o que que ele fala? Ele fala assim, olha, se isso for endógeno, todas as variáveis que eu estou usando como dependente aqui, a mortalidade infantil, as covariadas do município, elas não deveriam estar correlacionadas com essa escolha da implementação da privatização da água nesse município. E aí ele faz um teste simples mostrando com as variáveis dependentes defasadas e as covariadas defasadas que a escolha, quando você implementou a privatização de água naquele município, não tinha correlação nenhuma com essas variáveis. Então ele fala, então é exógeno. Os caras estão implantando por um outro motivo que não é esse exatamente aquilo que eu estou preocupado aqui. Então eu usei o mesmo expediente para mostrar que a polícia, a escolha de ter polícia, manter polícia, diminuir polícia, não está correlacionada com essas variáveis que eu estou usando de homicídio defasada, e nem com as covariadas defasadas. Então eu usei o mesmo expediente que ele fez. Ok? Um outro cuidado que eu tive foi, para mostrar a validade interna da solução paramétrica, foi fazer o seguinte: pegar as mesmas observações que foram usadas efetivamente na regressão não paramétrica e verificar nesse conjunto de municípios esse resultado da interação do mulher eleita com a escolha por polícia. Por quê? Porque aí eu estou pegando aqueles municípios que são ali de margem apertada e coisa e tal. Então, isso tudo vai me dar mais exogeneidade quando eu fizer a investigação mais paramétrica. Então, foram esses os cuidados que eu tive de implementação. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Vamos lá, então. Então, esses são os primeiros resultados aqui. Mulher escolhe mais polícia do que homens. Esse é o resultado não paramétrico. Aí tem várias robustez aqui, vai mudando o kernel, vai mudando o bandwidth e tal. Então acontece esse resultado. As mulheres escolhem ter ou manter ou criar esta polícia municipal community, ok? Do que homens escolhem. Essa evidência também é confirmada através das figuras aqui com diferentes polinômios. Lembra aquele beta que eu estou estimando? É exatamente essa diferença aqui. Então, com o TOF zero, desse lado direito a mulher venceu, desse lado esquerdo o homem venceu. O homem está o contrafactual aqui, é esse beta que eu estou estimando aqui quando eu estou mostrando o resultado anterior. Ok? Então, muda o polinômio, o beta fica mais ou menos do mesmo tamanho, inclusive, e a descontinuidade aparece.
Aí eu vou para o resultado paramétrico. Então, olha, eu peguei as mesmas observações, as 1513, que efetivamente eu usei aqui no resultado não paramétrico. E aí faço a interação, já mostrei que a polícia não tem nada a ver com os homicídios que estão sendo realizados aqui no município para esse grupo e para as outras covariadas, e pego um resultado de redução. Então, esse resultado de redução é importante para mim do ponto de vista de validade interna. Não é significante a 5%, mas é o resultado que está acontecendo. E ele é grande. Aí eu desconfio desse resultado, porque é grande. Pegando a média e vendo o tamanho desse resultado, ele chega a ser 30%. É um negócio assim absurdo. Então, por favor, mulheres eleitas e que elas tenham polícia, que aí vai proteger demais esse grupo. Só que eu começo a pensar se esse resultado é válido. Aí eu venho e começo a ampliar a amostra. Quando eu amplio a amostra e vou mudando, vou incorporando variadas, vou mudando as técnicas e coisa e tal, as margens, eu vou observando que o resultado vem se mantendo, o impacto é negativo, tá certo? Só que, quando a amostra como um todo está sendo usada, em municípios que eu posso trabalhar, eu tenho um efeito que se aproxima de 1%, que aí é super razoável. Então, as mulheres, quando eleitas e escolhem criar ou manter a guarda municipal, você tem redução de 1% nos homicídios por 100 mil habitantes nesse grupo de 15 a 29 anos. Então, é um resultado super possível do ponto de vista de validade externa. Validade interna vai me ajudar a falar assim, olha, o resultado aconteceu aí, mas não é exatamente o efeito que tem mulheres sendo eleitas e criando, mantendo guardas municipais. Tudo bem? Ok. A próxima investigação que eu faço é exatamente nessa história da infraestrutura. Então, aí eu vou olhar esse resultado em subamostras. Eu não estou tão preocupado aqui com o poder, que alguém poderia questionar, pô, você está quebrando aí, vai reduzir o poder da sua investigação, mas eu acho que os municípios que eu estou trabalhando, eu fiz algumas contas aí um poder de 65%, 70%, que eu acho que razoável. O ideal seria 80%, né, no mínimo, mas é um poder razoável. Aí eu começo a olhar e vou olhar municípios onde eu estou acima da média, do ponto de vista deles terem quadras nas escolas, é onde onde o resultado está acontecendo. E aí eu troquei também, não produzir acima e abaixo da mediana, mas ter ou não ter, o resultado de ter se mantém. E aquele conselho tutelar também, aonde tem o resultado, a ajuda que você tem. Você que exista o resultado de redução de homicídio. Então, assim, essa infraestrutura, ela amplifica o resultado que eu tive anteriormente. Só que eu desconfio muito desse resultado aí. Ele está mais porque eu cortei as amostras, ele está dando uma coisa muito elevada, ele está mais com cara de ser um resultado leite. Tem uma correlação do que as coisas estão acontecendo aí, do que aquele resultado mais causal que a gente sempre busca em Ô, qualquer Paulo, investigação. eu não estou entendendo. Aí a variável dependente é homicídios. Continua sendo homicídios. Tá, e eu não entendi. Como que entrou a parte das quadras de esporte? Então, as quadras de esportes eu vou ver heterogeneidades na amostra. Ah, tá. Se o município tem ou não tem, a mesma Isso, coisa exatamente. do conselho tutelar. Isso, desculpa se eu não fui claro. Ah, tá. Não, tá. Não, tá bom, tá bom. Então, aí que está o problema, né? Quando você faz esses cortes, você começa a questionar o poder dos seus resultados, né? Então, aí você precisa começar a ver exatamente o que está acontecendo. Você pode fazer duas coisas, ver se o resultado é localizado na sua amostra, porque às vezes os resultados estão vindo dali, aí você muda a, a função que você está estimando, né? E eu mudei isso aí, eu vou mostrar na robustez. Então, assim, ele acontece, mas
amplificou de bastante o modelo. Eu acho que sim, amplifica o modelo, amplifica o resultado. Mas não é que eu possa falar amplifica, tipo, né? Eu não encheria a boca para defender esse resultado. Eu acho que é um resultado interessante, mas ele não é tão fundamental. Eu acho que aquele resultado que eu pego melhor é aquele de 1%. Quando você tem mulher e, e a escolha da guarda municipal. Ok. E robustez, a gente fez vários testes assim. Primeiro, assim, as polícias podem ser diferentes de homem e mulher, né? Essa é uma coisa, pode ser um confounding que esteja determinando esse resultado. Aí eu vou lá e olho. Esse aqui é o resultado que eu tinha lá, o primeiro. Aí eu comecei a olhar como é que são essas polícias, né? Sempre comparando homem contra mulher. Dado que eles escolheram ter polícia, como é que elas são? Do ponto de vista dos oficiais, não há diferença. Das escolhas por gênero também não. Ter ou não a polícia armada também não. O gasto que você faz de segurança pública no município também não. O percentual desse gasto sobre a despesa corrente também não. E as receitas do município. Então, assim, do ponto de vista de estrutura, as polícias são iguais. Então, assim, cada vez mais o meu resultado está vindo no colo da escolha. Por que que a mulher faz essa escolha? Esse é o meu ponto central. Aqui eu fiz também. Opa, vou montar lá. Outros resultados, tipo, troquei homicídios de 15 a 29 é, por pessoas solteiras, o resultado não mudou, né? No paramétrico, eu tirei o ALS John Oden Probit, que você está trabalhando com coisas binárias e o resultado. Desculpa, na questão da polícia, é, eu rodei as coisas com Probit e os resultados também não mudam, né? Na escolha da mulher por polícia, tá certo? Eu troquei não paramétrico por paramétrico e rodei com ALS Probit e o resultado não muda. E aí, eu, apesar dos dados que eu estou usando de polícia, onde tem guarda municipal onde tem, virem do IBGE, e tem um super controle. Os caras putz, são bem cuidadosos quando estão fazendo essa informação administrativa. Eu acho, assim, olhando a série, que pode ter algumas imperfeições no cômputo desses dados. E aí esse cara, o Shu, no Journal of Econometrics, desenvolveu uma metodologia quando você tem esse tipo de problema para resolver esse tipo de questão. Se você tem desconfiança dos dados administrativos que você está usando, é uma técnica super válida. Esse paper é bem citado e ele faz a correção dos erros em GNM, bem legal. E aí eu reproduzi os meus resultados com a técnica dele e tudo se manteve. Então, assim, a minha suspeita de que os dados poderiam causar problemas na minha estimativa não acontece. Então, a gente fez isso também. Paulo, uma outra pergunta. Você usou como variável dependente homicídios, em geral. Isso. Mas você olha também só para feminicídios ou não? Ou, Não, não tenho, eu não tinha essa informação ainda. ah, tá. Os feminicídios são coisas mais recentes. É verdade, é verdade. Por exemplo, a razão de homicídios entre homens e mulheres. Não, não olhei. Tá. Não, assim, sabe, o número de mulheres em relação a homens, ou ao contrário, porque homens é muito maior do que de mulheres. Sim, sim. Tá. Principalmente nesse grupo de 15 a 29 anos. Mas aí você vai começar a entrar nessa história, assim, o menino que morreu tem a tutela da mãe, então você está mexendo também numa questão de família aí, né? Não é só escolha do próprio indivíduo fazer um roubo, sei lá, uma coisa que leve ao latrocínio, por exemplo. É que homicídio sei lá, tem de tudo, né? Se você abrir os dados, desde bíblia de bar, o cara toma tiro, facada, tem de tudo ali. Mas esse é o grupo que sofre mais violência. Mas você tem razão. Se você olhar a população ao longo do tempo, as mulheres acabam vivendo mais do que os homens, em média, por causa do que acontece nesse período aí.
nessa idade. Tudo bem? Não sei se eu consegui ajudar aí na resposta. Beleza. Vamos lá, então. Vamos falar dos resultados que eu tenho. Eu tenho uma evidência causal sugerindo que mulheres eleitas, em closed election, são inclinadas a priorizar a polícia municipal. Aí eu tive o cuidado de tentar conversar com 3 prefeitas eleitas em cidades diferentes, para verificar o que elas achavam desse resultado. Porque assim, eu não estava entendendo por que elas estão escolhendo manter ou criar a Guarda Municipal. Aí eu conversei com a prefeita de Pelotas, com a prefeita de Olinda e uma prefeita no interior da Bahia. É que mulher eleita também é um caso raro, né? E mostrei esses resultados. Aí as 3, mais ou menos, disseram o seguinte para mim: é uma questão de sobrevivência política. Eu preciso entrar nessas áreas e mostrar competência tanto quanto os homens, porque senão eu morro politicamente. Então é a ideia do Big Fail, basicamente, que predomina nessa escolha, segundo o que elas me relataram. Então, ela falou assim: o teu resultado não está, eu preciso encontrar coisas onde eu falo, eu consigo ser tão boa quanto os homens, porque senão todo mundo na próxima eleição não vai votar mais em mim. É... A polícia, implementada junto com essa infraestrutura, acaba amplificando o resultado dos municípios. E as vidas são salvas, né? Porque as mulheres fazem esse tipo de opção, né? Então elas optam por questões de sobrevivência, tem um big feio por trás, segundo o que elas me explicaram, eu não estou vendo isso econometricamente, optam por ter polícia mais do que os homens, para entrar nesse campo meio dominated, produzem resultados, tá certo? É um resultado de 1%, mas é um resultado, e isso ajuda, ele pode ser amplificado se ela desenvolver políticas conjuntas a isso, e isso ajuda na capacidade de sobrevivência das mulheres na política. É isso como eu falei para vocês, ó, tem um resultado de 30%, mas eu acredito mais no 1%. Então, mulheres eleitas são uma exceção do que você tem no mundo, a gente está dizendo isso aí. A ideia do Big Fail está por trás dessa decisão, é a melhor interpretação que a gente possa dar. E aí é super importante você encorajar mulheres a participar na eleição, porque aí, se as mulheres ficarem mais participantes da eleição, aí eu tenho outros trabalhos mostrando isso, tem vários, principalmente para atrair mulheres para a política, a gente tem artigos publicados e tal, vai melhorar essa estrutura, demora, mas melhora, entendeu? Então, assim, é uma forma de você reduzir essa possibilidade do big fail se você tiver mais mulheres na política. É, futuros estudos, a gente acha que tem que explorar mais essa relação do decision maker em diferentes contextos. Por quê? Diferente contexto é claro para vocês que mexem o tempo todo com gender, né? Por causa da norma social. Eu preciso tentar entender que contextos que a mulher consegue desempenhar o que ela quer e ser, que não seja numa norma social estabelecida naquele momento. Agora, o decision makers não é tão claro. 2 conversas eu posso trazer para vocês, e eu sei que a maioria de vocês é economistas, como eu que estão aí, que justificam você pensar também no decision making e não só na policy. Uma é uma conversa com o Flávio Cunha, não sei se vocês conhecem ele. É um pesquisador da Universidade de Rice, ele é super importante, acho que faz uns 4 ou 5 anos ele ganhou paper do ano na econométrica, ganhou o prêmio lá que a econométrica faz. Ele é super importante, ele faz muito experimento. E o Flávio contou uma história que é muito interessante. Ele falava assim, que ele ia lá no lugar, fazia os experimentos dele e tal, produzia os resultados, publicava bem e tal. E aí ele via que todo o resultado que ele publicava, ninguém adotava aquilo como política. Ele ficava frustrado com isso. Falava assim, pô, eu estou aqui estudando, mostrando que o melhor caminho é desse jeito. Então, as pessoas não estão adotando isso. Aí, ele mudou completamente a forma de fazer experimentos dele. Ele veio mais para o decision maker. Ele vai lá, antes de fazer um experimento, conversa com as pessoas que estão lá trabalhando naquela área,
Tipo, ele mexe muito com questões de prisão, de jovens, reincidentes. Fala assim, o que que é importante para vocês verem? Aí, as pessoas, dentro disso aí, do decision maker que tem lá, ele vai e constrói o experimento dele, produz os resultados que ele deseja e ele vê as políticas sendo implementadas. Então, fazer a coisa isolada, sem pensar nessas coisas, talvez o que você faça e tenha, está demonstrando, não vai conseguir virar política pública. Outro exemplo que eu dou para vocês é da Joana Monteiro. Talvez vocês conheçam. Eu nunca sei se a Joana está na GV Rio ou GV São Paulo. Ela sempre está. TV Rio. Está na É. Fundação do Rio. Então, Na FAP. ela contou uma história que eu achei muito importante dentro disso também. Por quê? Porque ela estava querendo fazer um experimento de hotspot, que a gente fala. O que é hotspot? Você vai lá sem avisar e sorteia aleatoriamente a região onde a polícia vai estar e vê os impactos sobre a criminalidade. A literatura mostra que isso reduz realmente a criminalidade naquele momento. Você botou a polícia ali, dá uma reduzida na criminalidade em torno daquela região. E ela queria fazer essa coisa para o Brasil. E ela foi lá em Santa Catarina fazer isso. Aí ela contou que ninguém queria fazer, ninguém queria fazer. Aí ela encontrou um cara que resolveu permitir que ela fizesse o experimento lá na área dela, e ela fez, deu certo. Então, o que que eu acho dessa história que ela está contando? Vai ser a mesma coisa que o Flávio estava com problemas. Vai dar lá o paper, lá, hotspot, realmente reduz a criminalidade, mas ninguém vai tornar aquilo como política pública. Então, eu acho que é importante o economista pensar nessas coisas de decisão e implementação da política pública para que as coisas aconteçam. Se você pensar só na política pública, sem como as coisas são decididas, você não vai a lugar nenhum, porque tudo que você está fazendo vai virar grandes papers, mas não vai virar uma grande policy para o país. Então, essa é a minha ideia quando eu estou falando sobre esse assunto. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. E aí eu posso fazer um merchanzinho aí, Lorena? Claro. Então, eu sou associate editor desse journal aqui, o Leadership Quarterly. Bom, a área de management, não sei se vocês sabem, do ponto de vista de mercado acadêmico, ela é 3 ou 4 vezes maior que a área de economia. Esse journal, ele é ranqueado em algumas revistas como top 10 e outras como top 12. E é um journal que trabalha só com coisas experimentais e causais. Então, assim, se vocês estiverem fazendo coisas e quiserem publicar nessa área de liderança, é um journal que eu estou recomendando aí para vocês submeterem. E tem uma coisa que eu não vi em economia, que o pessoal de management, nesse journal e em outros fazem, que é o seguinte, por exemplo, vou citar só um caso agora. Eu estou querendo ver, com o experimento, como é que decisões externas acabam condicionando as empresas do ponto de vista de promoção ou não da política de diversidade. Por que que eu estou querendo ver isso? Por causa que o Donald Trump, agora entrando na presidência, ele começou a falar assim, pô, essas empresas têm que mudar essas políticas, tem que ser só meritocráticas e coisa e tal. Então, eu estou querendo ver de uma forma experimental como isso rebate dentro das empresas, se elas vão mudar ou não. A gente está tentando antecipar isso aí via experimento. Bom, o que que acontece nesse journal e nos outros journals? A gente vai submeter um modelo, eu fiz todo um modelo ali, vou submeter o experimento, e aí você discute com os revisores. Se você tiver o modelo e o experimento aprovado, você vai lá e roda o experimento no campo. Se tiver resultado nulo, eles publicam. Então, foi a forma que esse journal e outros journals na área de management encontraram para você publicar resultados nulos. Então, assim, se você aprovar o seu experimento, lá em um modelo que você está fazendo que sustenta esse experimento, você consegue publicar. Então, assim, é um journal que você poderia considerar aí ó, na sua agenda de publicação. É um journal bom, trabalha só com coisas causais e experimentais, e ele é bem ranqueado até. Eu continuo a trabalhar também na área, eu estou fazendo outras coisas. Por exemplo, como aluno, eu estou mexendo com empreendedorismo social, porque ele é super importante para mulheres, principalmente mulheres no setor informal. Então, a gente já tem os resultados todos do ponto de vista de dados secundários. Agora, a gente está tentando fazer um experimento para entender o mecanismo, como as coisas acontecem. E eu também acabei de fazer
um paper com dados primários, usando a RAIS, depois está um diff and diff e tal, tentando ver nas empresas grandes o que que acontece quando a mulher chega lá no alto. Ela é mais Queen Bee ou ela é um agente de mudança? A grande questão nesse negócio é que a gente está olhando também não só a ascensão da mulher dentro da empresa e a mudança de salário, mas a gente também está olhando como é que a mulher lá em cima ela contrata e demite mulheres em relação a homens. Então a gente está vendo essa coisa que assim é um pouco esquecida da literatura, que é a entrada e saída na organização da firma. Então a gente acabou de finalizar o paper agora e enviar. Então assim, eu estou super dentro dessa área de mulheres, estudando, é uma das coisas que eu estudo bastante. E aí, se vocês tiverem alguma coisa, quiserem conversar, os meus trabalhos estão aí, meu LinkedIn está aí, as coisas que eu produzi estão aí, por favor, entrem em contato, a gente conversa. Estou sempre à disposição de ver boas e novas ideias. Obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? O pessoal está envergonhado hoje. Lucas, agradecendo a apresentação do Paulo. A Paula disse que gostou muito da apresentação, mas teve que sair. Então, Então, agradeço ao Paulo mais uma vez pela presença. Obrigada pela apresentação. Nosso paper é muito interessante. Bom você ter falado isso da revista, acho que é super relevante essa coisa de você, às vezes, você faz o paper, né? Tem um super trabalho, às vezes, no caso, então, de ser experimento é mais complicado, e aí, às vezes, você não consegue depois publicar. Então, essa coisa de você fechar com a revista e depois publicar, mas já tendo o aceite, Foi é uma bem mais forma deles tranquilo. encontraram, e não é o único journal na área de management, foi uma forma deles encontrarem, porque tinha muita coisa falando assim, pô, às vezes não resulta, é um negócio importante de você ver. Porque em medicina a gente tem certeza, o cara não morreu, ninguém morreu, tá beleza. É um resultado bom, né? Mostrar que alguma coisa não causou a morte das pessoas, né? Mas aqui a gente não sabia como lidar, e eles criaram uma metodologia, e tá cada vez mais vários jornais adotando essa metodologia. Eu acho assim, como eu mudei de área, eu vejo assim, muita coisa que acontece, como a Academy of Management é imensa, muita coisa que acontece na Academy of Management acaba depois, você vê acontecendo na economia. Que bom que isso aconteça em algum momento do tempo, né? Mas está acontecendo lá agora. Se você estiver fazendo experimento, alguma coisa assim, tem essa possibilidade, eu acho muito bacana se aproveitar essas, esses caminhos aí, né? Porque a gente ou publica ou pereça, né? Então, Nem fala. Lorena, deixa eu só fazer um breve comentário aqui, Paulo, achei super interessante, né? Você foi extremamente didático também para a apresentação toda. Naqueles últimos tópicos que você colocou de, né, coisas para pensar, uma coisa que aparece na literatura é a questão da seleção de talentos, né? Então, será que isso também não está acontecendo nas prefeitas? Elas estão sendo positivamente selecionadas porque são poucas, então, são pessoas realmente envolvidas com a política e é por isso que elas estão tendo melhores resultados. Então, tem uma literatura agora que vem trazendo isso, né, principalmente de participação da mulher, etc., que a gente acaba ficando com uma seleção forte de bons talentos, então, às vezes, o resultado bom é consequência disso. Não imagino como que daria para ver isso nos dados, mas talvez seja mais um ponto para pensar ali. então, eu testei, porque é um evento raro, assim, mulher na política. Eu testei fazendo cortes, assim, mudando as especificações, porque, assim, pode ser que esse efeito seja produzido por um grupo de municípios ali. E aí eu tive esse detalhe de olhar para ver se os efeitos vinham de lá, entendeu? Mas é uma coisa, assim, que você vai ter que lutar enquanto... Porque aí o que acontece? O resultado vai ser só leite, não vai ser ATT, né? Aí tem essa diferença aí. Você tem que alertar o leitor. Se o resultado for de um pequeno grupo, é um resultado mais local, né? Então, aí, mas você tem o resultado, tá certo? Mas é uma coisa assim. Eu não percebi, mexendo na amostra, que seria isso, né? Porque eu sempre fui muito explícito aí.
Quando eu não encontrei o resultado, eu duvido dele, eu vou atrás, né? Então, a gente já tem uma boa rodagem, a gente sabe que as pessoas vão aí exatamente como você está fazendo agora, mas é importante fazer esse tipo de coisa, né? Hoje, quando você faz um resultado empírico, você precisa mexe, 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 até ver. Mas muito obrigado, Kênia, pela sua observação aí. Então tá, gente. Obrigada e até o próximo webinar. Obrigado a todos. Qualquer coisa, disponha aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, me escrevam. Quiserem desenvolver alguma ideia, estamos aí. Abraço. Um abraço.